Olá, sejam bem-vindos. Eu vou estar, então, falando para vocês sobre a nossa apresentação no primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Então, o nosso tema é sobre análise da gestão de resíduos sólidos durante a pandemia da Covid-19 em países da América do Sul. O trabalho ele foi feito por mim, gestora e analista ambiental Mariana Cedenho de Moraes, pela engenheira Júlia Protásio, e pela professora doutora Kátia Ventura. A apresentação está dividida em introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências. Então, para começar introduzindo aqui, o nosso primeiro caso da Covid-19 na América do Sul foi registrado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020. Um ano após a data do primeiro caso, a América do Sul já somava um total de mais de 18 milhões de casos confirmados e ultrapassando 440 mil mortes. Os países da América do Sul eles possuem desafios em comum, como a dificuldade de acesso à saúde e saneamento básico, e sendo a população, então, ainda mais vulnerável à letalidade. Além disso, há ameaça de novas ondas, novas variantes e imposição de novos lockdowns que retarda a recuperação econômica e, consequentemente, causa danos sociais ainda mais permanentes. E o manejo não sustentável de resíduos sólidos em muitos países em desenvolvimento os tornam mais vulneráveis à possibilidade de propagação devido a estratégias deficientes e inadequadas. Os efeitos da pandemia aos sistemas de gestão de resíduos sólidos, eles estão em processo ainda de investigação científica, porém acredita-se que os materiais descartáveis, incluindo equipamentos de proteção individuais contaminados, eles podem agravar os problemas ambientais e de saúde, visto então que as superfícies e materiais, elas são uma forma de contágio do vírus, né? O objetivo principal do nosso trabalho, ele é analisar a gestão de resíduos sólidos durante a pandemia nos países da América do Sul. Os objetivos específicos, então, são realizar a revisão da literatura atualizada com base no número de casos da COVID, as recomendações para o manejo dos resíduos sólidos e nos impactos durante a pandemia. A principal, então, motivação que a gente teve e justificativa para fazer o estudo foi exatamente pela escassez de estudos que nesse tema e nessa área durante a pandemia. Nossa metodologia ela foi dividida, então, foi baseada no levantamento bibliográfico, houve a coleta de dados, informações e orientações sobre resíduos de serviço de saúde, resíduos sólidos urbanos e resíduos recicláveis dos países, para então obter um panorama geral da gestão de resíduos sólidos da América do Sul. Os principais países estudados foram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, devido a uma maior facilidade de encontrar informações desses países, né? Teve países como o Suriname que a gente encontrou poucas informações. A coleta de dados ela foi feita em plataformas governamentais, sites de notícias, livros, com os seguintes critérios, que foi disponibilidade de dados, confiabilidade na fonte bibliográfica consultada, estudos sobre as capitais dos países, considerando a diversidade social, ambiental e econômica. Então, a revisão da literatura ela foi o principal recurso para a identificação das informações, que elas foram organizadas considerando as orientações sobre os de saúde, os sólidos urbanos e recicláveis. Em relação aos resultados e discussão, o primeiro resultado foi em relação aos casos de Covid. Então, a gente montou uma tabela com a população, o IDH, a data do primeiro caso, a quantidade de casos positivos, a quantidade de óbitos, a taxa de letalidade e os óbitos por milhões de habitantes. Então, conforme a gente pode observar, o Brasil ele é o país mais populoso, possui o maior índice de óbitos e está entre os países com os maiores índices por milhão de habitantes.
seguido, então, pela Colômbia, pela Argentina e pelo Chile. Quanto à taxa de letalidade, o Brasil está ali próximo à Argentina, ao Chile, a Colômbia e a Guiana, e o Equador e a Bolívia, eles possuem as maiores taxas de letalidade. A gente também pode concluir, então, que as diferenças populacionais e a estrutura do sistema de saúde dos diferentes países, eles podem, então, influenciar nas ações de enfrentamento de epidemias, como, por exemplo, na adoção de estratégias mais rígidas, como o lockdown. A gente retirou de várias fontes distintas essas informações. Em relação à adequação recomendada ao manejo de resíduos sólidos durante a pandemia, a gente começa falando sobre os resíduos de serviços de saúde. No Equador, o tratamento de resíduos de saúde ele é realizado por empresas especializadas na maior parte do país. E autoclaves ou incineradores são os principais meios de tratamento, com destino aos aterros sanitários. E durante a pandemia, os procedimentos eles foram os mesmos, apesar do aumento da quantidade de resíduos gerados. No Brasil, já havia uma forte tendência a ceder à capacidade de tratamento, mesmo antes da pandemia, porque o país já utilizava quase 64% da capacidade das instalações. E na América do Sul, então, houve um aumento considerável de máscaras descartáveis encontrados nos resíduos, e nas ruas, no meio ambiente. Agora, falando dos resíduos sólidos urbanos, as principais orientações, elas direcionam ao manejo apropriado e consciente dos resíduos gerados na residência. Então, os indivíduos contaminados, eles devem dispor seus resíduos em saco duplo, com 2/3 de sua capacidade total. Os sacos devem ser amarrados e vedados para não permitir o derramamento. Assim, não só os indivíduos contaminados, né, mas principalmente tem um foco maior para os indivíduos contaminados. No Equador, houve a implantação de medidas e protocolos para a segurança dos trabalhadores no setor e nos locais de trabalho, incluindo até a desinfecção de veículos. Houve também o afastamento de trabalhadores do grupo de risco. Houve também um aumento da quantidade de resíduos gerados, principalmente plásticos descartáveis. No Paraguai, houve o estímulo ao descarte adequado pelo Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eles orientaram em relação aos resíduos não recuperáveis, a segregação em sacos hermeticamente fechados, principalmente, né, os pacientes e cuidadores com Covid. E em relação aos resíduos recicláveis, eles orientaram a desinfecção prévia no descarte. No Chile, houve a incorporação de protocolos com medidas preventivas de saúde e higiene e específicas para o manejo de resíduos com potencial de contaminação. Houve também a reorganização dos departamentos dentro do setor para a proteção dos grupos de risco. E uma curiosidade é que na América Latina, os resíduos orgânicos eles representam, em média, 50% de todos os resíduos sólidos urbanos. Em relação aos resíduos sólidos recicláveis, há cerca de 4 milhões de catadores de materiais recicláveis na América do Sul. Grande parte das cadeias de reciclagem elas vêm sendo afetadas. Houve redução ou suspensão do funcionamento de empresas que tratam os recicláveis. Houve também fechamento de alguns pontos de recebimento e tratamento. E essa situação ela é decorrente de medidas gerais de isolamento e fechamento de fontes de geração, como comércio e serviço. E, assim, experiências em diversos países e cidades que mantiveram ou retomaram os serviços de coleta seletiva apontaram que é possível operar em condições de segurança, desde que os processos operacionais sejam revisados e haja orientação contínua aos moradores sobre higienização, separação e armazenagem de materiais nos domicílios. Na Argentina, houve o fechamento de postos e cooperativas durante os primeiros meses e depois eles fizeram uma retomada gradativa
com uma redução do número de funcionários, treinamentos periódicos e monitoramento. No Brasil, houve um estudo que levantou que 14 das 30 cidades brasileiras, elas suspenderam a coleta. No Chile, houve orientações para a continuidade da coleta, mas com instruções que, em caso de suspensão, a população fizesse a separação e armazenasse até seu retorno. No Uruguai, houve esforços para manter a coleta sem interrupções, mas nos primeiros meses da pandemia, os catadores eles foram impedidos de realizar. Na Colômbia, os serviços de gestão de recicláveis eles foram declarados como serviço essencial, tiveram então autorização para funcionar. No Equador, houve campanha para a população manter os recicláveis armazenados nos domicílios e não colocar em risco a vida dos catadores, mas, porém, os catadores informais eles seguiram operando sem precauções. Outro resultado foi em relação à geração de resíduos nos países. Essa tabela 2, ela traz a geração de resíduos per capita em quilos por habitante por dia nos anos de 2010 e 2015. A gente se baseou no IDH, que, assim, quanto maior os indicadores socioeconômicos, maior são os valores de resíduos per capita gerados. Conforme a gente pode observar, a Argentina, que possui um alto IDH, ela também possui um alto índice de geração de resíduos, o Chile também. A tabela 3, ela traz as alternativas de disposição final do tratamento de resíduos nos países. Então, a gente mostra a porcentagem destinada para cada, e a gente pode observar que o lixão ele é o principal destino para o Suriname, com 100%, e no Peru e na Venezuela, cerca de 45%. O Chile e a Colômbia, eles possuem os melhores índices, com cerca de 81%, e assim, mas porém, considerando que o aterro controlado tem características operacionais muito similares a lixões, a Venezuela, o Uruguai, o Equador, o Paraguai, o Peru e o Brasil, eles possuem prioridade inadequada para a disposição final. Já a tabela 4 mostra a composição gravimétrica dos resíduos nos países da América do Sul antes da pandemia, e a gente pode observar, então, uma alta porcentagem de resíduos orgânicos em todos os países. E aí, então, dentre os países estudados, aproximadamente 42% eles realizam a cobrança de manejo de resíduos através de imposto predial, 33% eles cobram um percentual em cima dos valores de conta de energia ou água, e 17% cobram um imposto específico sobre a gestão dos resíduos. Então, o cenário ele, causado pela pandemia, ele acentuou as eficiências no setor de resíduos em muitos países da América do Sul, como hábitos de reciclagem pouco estruturados e um baixo percentual de recuperação de resíduos recicláveis. Então, na América Latina, a gente pode observar a dificuldade de erradicar lixões e empregar tecnologias em aterros sanitários. Outro resultado que a gente pode falar sobre os impactos da Covid na gestão de resíduos, que ela varia desde a mudança na composição dos resíduos sólidos até a mudança na frequência e horário de coleta. Também engloba a mudança na distribuição dos resíduos sólidos, aumento ou redução, a mudança na segurança e risco de infecção e mudança na quantidade de resíduos sólidos. Então, no início da pandemia, nem todos os países eles forneceram instrumentos para a gestão correta dos resíduos, o que resultou na queda drástica do percentual de materiais recicláveis coletados. E um estudo realizado mostrou também que cooperativas de catadores no Rio de Janeiro, elas ficaram desabastecidas no início da pandemia. Outra dificuldade também foi em relação à compra de equipamentos de proteção individual, como máscara, luvas, álcool gel, que estavam em falta ou com preços elevados.
E também observamos um aumento na geração de plástico devido à adoção de novos hábitos durante a pandemia. Então, a conclusão foi que os países da América do Sul elas possuem desafios em comum, como lixões ainda sendo a principal alternativa de destino de resíduos sólidos urbanos. A maioria dos países reduziu ou interrompeu os serviços da coleta seletiva e poucos alertaram a população quanto à desinfecção de materiais para a coleta diferenciada. Em relação aos resíduos de saúde, todos os países desenvolveram adaptações no processo de geração e controle de segregação. A maioria dos países seguiu as orientações da OMS, e uma orientação comum foi a recomendação da aplicação de solução desinfetante aos resíduos recicláveis e armazenamento de materiais por 72 horas antes do início da triagem ou do encaminhamento para reciclagem. Houve, então, um aumento do consumo de materiais plásticos, equipamentos individuais, e a análise da gestão de resíduos sólidos foi realizada no país como um todo. Então, pode haver determinadas particularidades em governos municipais que não foram observadas nessa pesquisa. E, assim, soluções integradas, como logística reversa, alternativas de tratamento de baixo custo para aproveitamento energético e soluções consorciadas, elas podem promover melhorias regionais a médio e a longo prazo, especialmente em eventos pandêmicos. E ações e campanhas contínuas para a segregação de resíduos, elas tornam-se aliadas à implantação de tecnologias e à busca por resultados promissores. As nossas referências são essas. Muito obrigada pela atenção de todas e qualquer dúvida, de todos, né? E qualquer dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail para a gente, conforme mostra aqui na tela. Muito obrigada.